O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, pedindo o Espírito Santo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui na Igreja Matriz, irmãos que nos acompanham nos jardins da São Bento, nas nossas tendas, você também que nos acompanha pela internet. Hoje nós celebramos o 29º domingo do tempo comum. Já estamos finalizando o ano litúrgico. E nesse domingo o Senhor vem nos falar da importância da oração incessante, da oração insistente, da oração perseverante. Nós escutamos na primeira leitura Moisés, diante de uma situação de conflito, de guerra, ele começa a clamar a Deus. E quando ele levanta os braços aos céus, Israel vence. E quando ele cansava de ficar com os braços estendidos para o alto, Israel perdia. E ali eles foram compreendendo que o sucesso da guerra só seria de fato conquistado se eles lembrassem de Deus. E ali, lembrando de Deus, eles voltam à sua identidade original, de filhos amados do Pai. E quando Moisés, com os braços ao alto, cansava, 2 homens, um de cada lado, sustentavam Moisés em oração. E essa oração garantiu a vitória do povo de Israel. Foi um dia todo de conflito. E nesse conflito Israel sai vitorioso porque lembraram de Deus. Na segunda leitura nós escutamos de Paulo falando da importância da intimidade do batizado com a palavra de Deus, com a Bíblia. E aí a gente pode lembrar da importância para nós católicos da Lécio Divina, a oração íntima com Deus a partir da sua palavra. Então, todo católico é chamado na sua vida a ter uma intimidade com a Sagrada Escritura. É importante o Santo Rosário? É importante, importantíssimo. É importante as devoções, as novenas, as orações recitadas,
até decoradas? Sim, com o passar do tempo a gente vai entendendo a importância e o sentido delas, mas é preciso também estabelecer uma intimidade com o Senhor no sacrário. Será que durante a semana, na nossa correria, a gente vem aqui ao sacrário fazer a nossa oração? 10, 5 minutos por dia, nós sentiríamos a diferença de colocarmos o nosso dia, a nossa vida diante de Jesus. Mas, padre, eu não tenho tempo de vir à igreja durante a semana. O seu quarto, você consegue estabelecer uma comunhão, intimidade com Deus? 5, 10 minutos por dia? E ali refletir o evangelho do dia com a palavra de Deus? Ou a minha Bíblia só fica de enfeite, empoeirando com a parte do Salmo 91 aberta? Como que eu estou nessa intimidade com a palavra de Deus? É o que Paulo nos pede. Todo batizado deve perceber a importância da palavra, e a palavra vai fazer sentido na sua vida, porque a palavra, a Bíblia, vai nos levar a um encontro pessoal com Jesus Mestre. E esse encontro pessoal vai dar significado à minha existência. Então, nós escutamos na primeira leitura, Moisés intercedendo pelo povo, e o povo saiu vitorioso a partir da oração perseverante e fiel. São Paulo está nos falando na segunda leitura da importância da oração, de entrega, de intimidade com Deus a partir da palavra, a partir da Bíblia. E hoje no Evangelho, Jesus vai confirmar essas duas leituras, falando da parábola da viúva insistente. A viúva tinha uma causa muito justa, mas ela precisava do julgamento do juiz. E o juiz foi protelando. E esse juiz era um juiz que dava preferência aos processos em que ele levava alguma vantagem. Nós sabemos como acontece isso, infelizmente. A tal da corrupção. Um juiz corrupto, um juiz injusto, um juiz iníquo. O que significa iníquo? Vem de iniquidade, que significa pecador, pecado. É um homem mau, é um homem que faz as coisas a partir dos seus próprios interesses, a partir dos seus próprios esquemas pessoais, para tirar proveito. Se aquela causa não vai me favorecer, ou não favorece o grupo ao qual eu estou representando ou sendo pago, subornado, eu vou protelando, vou colocando na gaveta. E essa viúva vai incomodar esse juiz todos os dias, a ponto dele falar: não aguento mais essa viúva, vou fazer o que ela está pedindo. E aí ele coloca em pauta a causa dessa mulher e dá ganho de causa. E aí Jesus usa essa parábola para falar: se uma viúva conseguiu incomodar um juiz injusto, um juiz pecador, um juiz corrupto, ainda mais nós que somos filhos de Deus, recorremos a Ele insistentemente, Ele que é bondade infinita. Será que Ele não vai nos escutar? E aí a gente entende o quanto é importante essa vida de oração. Não tem sentido eu apenas vir à missa aos domingos, é importantíssimo, faz parte do nosso preceito, mas eu preciso dar sentido a esta missa durante a minha semana. Como que eu estou no meu trabalho, como que eu estou na minha casa? Será que eu consigo ali, ficar ruminando o que eu escutei na missa do domingo? Será que lá na sexta-feira da próxima semana eu vou lembrar do que foi falado hoje na missa? Será que eu vou, a partir da palavra de Deus, tentar melhorar a mim mesmo, fazer como gesto concreto, estabelecer essa intimidade com o Senhor? Ou eu vou vivendo de qualquer jeito? O objetivo do domingo é orientar a nossa semana. Será que o domingo que eu participo tem impactado as minhas ações? É para isso que existe o domingo, é para isso que existe a Santa Missa Dominical, para dar sentido. A gente entrega a semana que nós trabalhamos duro, que nós labutamos, e já projetamos a nova semana nesse domingo. Portanto, o domingo para nós é essa fronteira, onde a gente entrega aquilo que nós fizemos na semana anterior e projetamos a nova semana.
Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós os carentes. Não é Deus que é carente de nós. Não é Deus que precisa do nosso louvor. Nós que precisamos louvar a Deus. Nós que precisamos dobrar o joelho e criar essa nossa dependência com o nosso Senhor. É assim que nós vamos construindo a nossa maturidade na fé, saindo daquela forma de fé muitas vezes superficial, muitas vezes ali bem debilitada, bem enfraquecida, mas uma fé que é marcada pelo sentido da nossa vida, pelo confronto dos nossos sofrimentos. E aí a gente pode questionar, mas parece que eu rezo e não acontece nada. E aí eu gosto de pegar o exemplo do que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde 2 crianças foram mortas dentro da igreja, numa igreja que é de uma escola. Dom Romário deu exemplo dela ontem para nós, hoje cedo. E aí os bispos dos Estados Unidos fizeram uma frente de oração, uma corrente de oração pelas crianças feridas, pelas crianças mortas. E aí veio outra frente no país contra essa corrente de oração, justificando que não adianta nada fazer uma corrente de oração, porque as 2 crianças já estão mortas, as outras estão feridas. A oração não vai resolver muito na recuperação dessas crianças. Para que rezar? Para que pedir a Deus? Sendo que continua acontecendo guerras, fome, injustiça, violência, estupro, doenças, tudo de desgraça tem acontecido. Por que rezar? Por quê? E aí a gente vai lembrando da importância de nós lembrarmos. Nós estamos, como a gente sempre reza na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas. O mundo sempre vai dizer que rezar não vale a pena, que rezar não adianta nada. Mas eu lanço um desafio. Se você fizer o propósito de estabelecer uma intimidade com Deus todos os dias, todo o seu sofrimento vai ganhar um novo significado. Você vai ter força para lidar com as suas dificuldades. Você vai dar sentido, vai dar contexto. Você vai configurar o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a oração é importante. A oração é importante demais. E aí, concluindo esse exemplo lá dos Estados Unidos, um dos bispos respondeu a esse movimento agnóstico, que ele diz mais ou menos assim: é por conta da falta de oração no nosso país, é por conta da indiferença nossa com Deus, que nós temos tantos eventos de mortes com armas de fogo acontecendo no nosso país ano após ano. Se o nosso povo se lembrasse de Deus a partir da vida de oração, não estaria acontecendo isso. E aí a gente pode trazer para a nossa realidade, se nós de fato temêssemos a Deus, muita coisa poderia ser evitada na nossa cidade, muita coisa poderia ser evitada no nosso país, muita coisa poderia ser evitada na faixa de Gaza, muita coisa poderia ter sido evitada na Ucrânia, na Rússia, se nós de fato temêssemos a Deus. Mas isso não acontece. Cada um quer viver a partir dos seus próprios interesses, como esse juiz injusto. E aí, continuando a vida de qualquer jeito, o mal vai continuar imperando no mundo. E nós sabemos que o mundo, marcado pelo pecado original, está infelizmente imerso na maldade e no pecado. E cabe a nós, povo de Deus, lutar contra isso. E já concluindo a nossa reflexão, eu tenho, na minha vida, contribuído para que o Senhor de fato seja amado e adorado em mim? Será que eu tenho me esforçado para que a minha família seja de fato um local onde se tem Cristo como a rocha desta casa? O meu trabalho, eu ofereço o meu trabalho a Cristo todos os dias? Os meus sofrimentos, as minhas doenças, a morte repentina, eu tenho colocado na presença de Deus? Abaixando a nossa cabeça por um instante,
como que eu estou na minha relação com o Senhor. Como eu tenho feito, como eu tenho caminhado na minha vida. Tenho colocado Jesus como essa rocha, como esse centro, ou eu tenho colocado outras coisas? Hoje o Senhor vem nos falar da importância de lembrarmos dEle, de lembrarmos que é Ele que nos governa, que é Ele que nos conduz, que por intercessão de Maria, ela que sempre viveu em oração e continua intercedendo por nós, que nos ajude também a nunca esquecer que Deus é o centro das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.